Por que você abriu a sua loja? Talvez tenha sido pela busca por mais liberdade, por ter mais tempo com quem você ama, ou porque você sonhava em ter algo verdadeiramente seu. Mas a realidade que você encontrou provavelmente foi bem diferente disso, não é? De repente, você percebeu que abrir uma loja era muito mais do que simplesmente vender produtos. Você percebeu que precisava entender de marketing, compras, finanças, redes sociais, gestão de pessoas, comportamento do consumidor e vendas. E talvez você não estivesse preparado para tudo isso. Talvez você não estivesse preparado para nada disso. E aí vem o desespero de tentar resolver rápido, de fazer a loja dar certo. Promoção fora de época, tráfego pago, brinde, parceria. Mas no final você só percebe uma coisa: que tá patinando. Como um carro acelerando no ponto neutro. Você pisa fundo no acelerador, se desgasta, mas permanece parada. Porque o que falta nesse caso é exatamente o que falta na sua loja hoje: direção, estratégia, execução. Você já trabalha muito, mas precisa começar a trabalhar do jeito certo. É a direção que mostra onde você quer chegar. É a estratégia que define o caminho. É a execução que faz você andar. Quando você não entende o seu caminho e começa a fazer o que todo mundo faz, você perde exatamente aquilo que torna a sua loja única e relevante para o seu cliente. E é essa identidade única da sua loja que vai te diferenciar da concorrência, não o seu produto. Eu sou a Gabi, fundadora da Indica, e se tem algo que eu aprendi no chão de loja é que tem muita gente trabalhando duro, mas sem resultado. E não é por preguiça, não é por falta de motivação, é por falta de método. Lá atrás, eu vi isso de perto. A minha mãe tinha uma loja num ponto excelente, com um bom produto, um atendimento impecável, e ainda por cima ela era contadora. Mesmo assim, ela faliu. Mas como assim, Gabi? Ela era contadora, então eu preciso ser expert em gestão? Não. O que faltava para ela era clareza, faltava direção prática, faltava um método. Eu cresci e fui buscar entender o que faz uma loja prosperar. Eu passei por empresas como o Grupo Petrópolis, a Companhia Hering e o Sebrae. E foi atendendo mais de 100 lojas em diferentes estados, com diferentes produtos e contextos, que eu entendi de verdade qual é a diferença entre quem cresce e quem patina. E não foi só nos sucessos, foi nos desafios e nos fracassos. E foi ali que o Indica Base nasceu. Um sistema leve, com ferramentas práticas e uma rotina possível, para você sair do modo de sobrevivência e começar a crescer com uma base sólida. E o que eu vou te mostrar agora são 2 estratégias reais que vão fazer com que essa base funcione. A primeira estratégia é conhecer os números. Todo lojista que tem lucro sabe, não basta saber quanto você quer vender. É preciso saber como você vai chegar lá. Qual que é a conversão, qual que é o ticket médio, qual é o número de atendimentos. Essa é a estratégia mais negligenciada e é por isso que quase metade das empresas fecha nos 3 primeiros anos no Brasil. E por que a gente não conhece os números da loja? Porque a gente não sabe o que tem que olhar, como que a gente levanta esses dados e depois que a gente tem, o que a gente faz com eles? São os números que vão dizer exatamente onde colocar tempo, energia e dinheiro. Por isso, o primeiro módulo da Indica é dedicado a te mostrar passo a passo como conseguir esses números, o que analisar, qual direção tomar. E agora eu vou te mostrar uma pequena parte da ferramenta IndicaView, que é uma planilha que eu desenvolvi para te ajudar de uma forma muito rápida, com apenas 5 minutos por dia, a enxergar a direção da sua loja. Nessa primeira imagem que eu mostro uma parte dessa ferramenta, a gente tem aqui, com base em algumas informações que a gente vai preenchendo todos os dias em 5 minutos, qual é a nossa projeção de fechamento, ou seja, se eu continuar assim, qual é a probabilidade de eu atingir a meta que eu estipulei para minha loja naquele mês? E nesse caso aqui do nosso exemplo, a projeção de fechamento dessa loja é atingir 46% da meta, um total de R$ 69 mil. O ticket médio está em R$ 250 e peças por atendimento em R$ 2,19. Só que o mais importante é que essa ferramenta também vai dizer: tudo bem, eu tô desse jeito, mas o que eu preciso fazer para bater a minha meta? Então, eu entendo que faltam 440 vendas a um ticket médio de R$ 250, que somam 34 vendas por dia e um faturamento por dia de R$ 8.400. Gabi, entendi. Aqui eu vou conseguir ter praticamente uma bola de cristal
para saber quanto que eu vou atingir da minha meta sem esperar o mês acabar. É isso? Exatamente. Quando a gente sabe qual é a nossa projeção de fechamento, a gente não precisa esperar o mês acabar para descobrir qual vai ser o resultado. Se eu já entendo que 46% está com uma projeção muito baixa, eu já consigo olhar para essa parte que diz o que falta para bater a meta e entender qual dos indicadores eu tenho maior possibilidade de reação. Consigo atuar mais no número de vendas, consigo melhorar o ticket médio e eu consigo, nessa ferramenta, ir calibrando esses indicadores. Num outro cenário que eu vou projetar aqui, eu consegui aumentar aqui o meu valor de faturamento e eu saí de 46% para uma projeção de 93%. Ou seja, se eu continuar nesse ritmo, eu tenho uma boa projeção, mas não é uma projeção de atingir a meta. Se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou atingir 93% da minha meta. Então eu nado e morro na praia, o que acontece muito. Então, aqui eu também consigo identificar aquilo que eu preciso fazer para eu conseguir atingir o meu resultado. E uma coisa importante, esse número, ele é sensibilizado conforme a curva de faturamento que você tem no seu negócio. Gabi, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no varejo hoje, a maior parte das lojas tem 60% do seu faturamento acontecendo na primeira quinzena do mês e 40% do faturamento acontecendo na segunda quinzena do mês. Isso muda completamente a forma de fazer o cálculo de projeção de meta. Porque se você já tem uma possibilidade de venda maior na primeira quinzena e você não está indo bem, significa que o cálculo ele vai desacelerar na segunda quinzena. Existem lojas que têm outras realidades, como lojas que fazem muito condicional e fazem o fechamento desse condicional no final do mês. Isso também deve ser levado em consideração para fazer um cálculo de projeção. E na nossa ferramenta é possível fazer essa calibração. Portanto, uma das maiores vantagens desse material é justamente a gente conseguir, dia a dia, ao longo dos 30 dias do mês, entender qual é o melhor direcionamento que eu posso ter para minha loja. Muitos negócios tratam, né, a meta como uma verdade imutável desde o dia 1. Mas quando eu traço uma meta, por exemplo, de R$150 mil de faturamento para minha loja, a um ticket médio de R$250, isso significa que eu já tenho um número pré-determinado de vendas para fazer. Mas quando já se passaram 2, 3, 4 dias, se eu tenho um bom movimento, significa que eu criei uma gordura para o restante do mês. Só que se eu já larguei o mês com um movimento muito fraco, significa que essa necessidade ela foi se acumulando para os próximos dias. E tem muita loja fazendo gincana de vendas para melhorar só o ticket médio ou para melhorar só a conversão e não consegue ter essa visão do todo. Então aqui é um pequeno exemplo do que essa ferramenta pode fazer. A Marina, minha mentorada, ela achava que o problema dela, antes de conhecer os indicadores, era conversão. Mas quando ela começou a preencher o IndicaView, ela percebeu que o gargalo real era o número de atendimentos. Ela corrigiu o foco, ajustou a estratégia e colheu o resultado, né? Então, quando a gente consegue identificar isso, fica muito mais claro onde a gente vai colocar tempo, dinheiro e energia. E a nossa segunda estratégia é conhecer o cliente ideal. Gabi, mas eu moro numa cidade pequena, eu conheço todo mundo que compra de mim. Isso te parece familiar? Parece, porque é a realidade de muitos dos varejistas hoje, mas isso é uma ilusão. A Zara e a Farm, por exemplo, vendem para mulheres da mesma faixa etária, com a mesma renda, só que a Zara fala com uma mulher urbana, a Farm fala com uma mulher solar, conectada à natureza. As duas conhecem exatamente quem é a sua cliente ideal e constroem tudo a partir disso. Foi por conta disso que eu criei os Arquétipos Indica. São 12 perfis completos com comportamentos, valores, gatilhos e estímulos que vão te ajudar a conhecer o seu cliente ideal. A minha mentorada Marina, como exemplo,
a cliente ideal dela é a cliente clássica. E quando ela descobriu que essa era a cliente ideal dela, ela conseguiu ajustar o mix de produto, priorizando peças com algodão premium, cortes alfaiataria, usou gatilhos de marketing como versatilidade, qualidade percebida, confiança, e criou campanhas como 5 peças, 20 combinações. Também desenvolveu ações com brindes elegantes e curadoria de estilo. E também, uma ação super importante que ela desenvolveu foi montar um clube do livro com café e bate-papo mensais, onde as suas clientes que têm esse perfil se encontram na loja. Então agora eu vou mostrar para você, além dos arquétipos indica, que são 12 cartas, onde você vai encontrar todas as informações desses arquétipos, eu desenvolvi o Coindica Marketing, que você vai conseguir personalizar todas as ações de marketing do seu negócio, da sua loja. É um assistente GPT que, com base nessa metodologia, vai dizer para você quais seriam as melhores alternativas de script de vendas no WhatsApp, de postagens nas redes sociais, abordagens para ativação de clientes. Então, aqui na tela, eu estou mostrando para você um exemplo. Eu posso, por exemplo, trazer a foto de um produto, crie um script de vendas para WhatsApp para eu comunicar a chegada desse produto da coleção de inverno, que tem preço de R$ 399 e o meu cliente é a clássica, a cliente clássica, que esse arquétipo você vai descobrir, né, dentro do Indica Base. E vou usar essa abordagem para clientes que são frequentes na loja. Então, aqui eu especifiquei, né, que eu quero um script de vendas que vai ser usado no WhatsApp, que eu vou comunicar a chegada desse produto que eu trouxe a foto. Aqui eu poderia até ser um pouco mais específica em dizer qual atributo dessa peça eu gostaria de destacar, mas não é o caso. Trago o preço, trago o arquétipo da minha cliente e também eu digo para qual grupo de clientes que eu estou direcionando. Poderia ser um grupo de clientes que estão inativos, não vem na loja há mais de 6 meses, mas nesse caso eu quero comunicar esse produto para clientes que são frequentes. E aqui a gente vai receber toda a sugestão do script de WhatsApp. Então, por exemplo, oi, a gente coloca o nome da cliente, tudo bem? Separei uma novidade que tem tudo a ver com o seu estilo. Acabou de chegar e já está dando o que falar aqui na loja. O trench coat clássico da coleção de inverno é aquele tipo de peça que transforma qualquer look, sabe? Atemporal, sofisticado e com aquele acabamento impecável que você adora. Ideal para o dia a dia de trabalho, elegante para compromissos especiais e perfeito para usar por anos sem sair de moda. Valor R$ 399. Sério, tá com custo-benefício maravilhoso. Quer que eu separe o seu tamanho? Bom, aqui ele deu essa sugestão que eu gostei, mas eu achei que essa frase aqui, ó, sério, tá com custo-benefício maravilhoso, não se encaixa com o perfil de cliente clássica que eu tenho. Então eu posso pedir para ele: por favor, refaça essa frase usando um tom de voz mais alinhado com a cliente clássica. Então aqui eu vou conseguindo usar esse assistente que está todo programado dentro dessa metodologia dos arquétipos indica para ir criando campanhas. Eu também posso criar, crie um calendário de 30 dias de postagens no Instagram, levando em consideração o arquétipo clássica. Então aqui também ele vai detalhar qual é o calendário de 30 dias de postagem. Eu também posso pedir para ele detalhar os roteiros de tudo aquilo que ele está sugerindo. E assim a gente vai conseguir economizar muito tempo daquilo que a gente sabe que demanda muito do nosso dia a dia na loja. Esses são alguns exemplos de ferramentas que você vai encontrar dentro da nossa plataforma. Aqui a Marina entendeu todas as informações que os números deram e qual estratégia usar com a cliente ideal. E o resultado foi
Mais engajamento, mais conversão e mais lucro. Um aumento de 30% nas vendas e 10% na margem de lucro. Com o Indica Base, você vai sair com um sistema completo, aplicável, com começo, meio e fim. Você vai ter acesso ao Indicômetro, que é um registro semanal simples dos dados da loja, o IndicaView, que é um painel automático de metas, conversão. Você vai ter o quiz dos arquétipos, onde você vai conseguir identificar o cliente ideal da sua loja. Você vai ter o material dos arquétipos completos, o Planner Indica, que é um calendário tático de campanhas, e aulas práticas e diretas voltadas ao varejo físico. E como diferencial, 2 assistentes de inteligência artificial para te ajudar desde a análise até a ação, que é o Coindica Dados, que te ajuda a interpretar os seus números, e o Coindica Marketing, que sugere ações e conteúdos com base no seu cliente ideal. Não precisa ser expert em planilha. O sistema calcula tudo para você de uma forma automatizada. E mesmo com todo esse suporte, você não vai estar sozinha. Você vai fazer parte de uma comunidade ativa de lojistas, com encontros mensais comigo, ao vivo, para revisar estratégias, tirar dúvidas e manter o ritmo de execução. O Indica Base é para donos de loja física, sejam franquias, lojas de rua, de shopping, supervisores ou gerentes que querem crescer, quem está perdido e precisa de uma direção real, para quem quer abrir uma loja e para quem quer lucrar com identidade própria. Mas não é uma plataforma para quem quer fórmula mágica, para quem vai comprar e não vai aplicar, e quem acha que só vender mais resolve tudo. A Marina trilhou o caminho e colheu o resultado, mas ela não foi a única. A Nicole saiu da CLT, aumentou o faturamento e a margem. A Tassiane, franqueada, cresceu mesmo durante a pandemia. O Danilo alinhou equipe e resultado. E a Andréia saiu do caos e passou a decidir com clareza. A Indica mudou a história de cada um deles. E a próxima pode ser a sua loja. Lá no começo, eu te perguntei, por que você abriu a sua loja? E essa pergunta não foi por acaso. Ela aponta direto para aquilo que você sempre quis construir. E agora você tem um caminho, um método e as ferramentas para que você possa executar tudo isso. Tudo está pronto para você parar de patinar e começar a crescer com identidade, clareza e resultado real. Aliás, você já reparou que sentido e destino têm as mesmas letras? Isso não é coincidência, é direção. E se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, tudo bem. Você tem 7 dias de garantia caso queira devolver. Então clique no botão abaixo e comece a aplicar. E em 30 dias a sua loja já vai ter dado um salto. Ela não precisa ser só mais uma. Ela pode ser aquela que faz diferente e se prepara para o futuro. Aprendendo a lucrar. Eu te vejo lá dentro.